Olivia estava no ônibus a caminho de um encontro importante e estava muito nervosa, pois tudo havia dado errado desde a manhã. O gerente não havia aprovado as ausências da equipe, e ela teve dificuldades em conseguir permissão para sair do trabalho mais cedo, prometendo trabalhar em 2 turnos no dia seguinte. Uma forte tempestade de neve assolava do lado de fora, causando terríveis engarrafamentos e interrupções. Os pais de seu noivo, Eduardo, estavam esperando por ela em um restaurante elegante para um encontro. Ela teria que viajar para o outro lado da cidade e estava preocupada que não chegaria a tempo. A família Chester não era comum, pois eram empresários abastados. O pai de Eduardo era dono de uma grande empresa, e seu caráter, segundo os rumores, era terrível, enquanto sua mãe era conhecida como uma leoa social. A pobre garota não tinha nada apropriado para vestir. Ela implorou a uma amiga, que comprou um vestido de noite deslumbrante para ela e vestiu um casaco leve por cima. Passou muito tempo polindo suas antigas botas de outono com creme para deixá-las mais apresentáveis. Havia poucas pessoas no ônibus devido ao mau tempo, mas olhando pela janela para a forte nevasca, os passageiros estavam aliviados por estarem no veículo aquecido e não lá fora. Um homem idoso entrou em uma das paradas, tremendo de frio e sacudindo a neve do chapéu e das mangas. Ele então enfiou a mão no bolso de seu idoso casaco e começou a procurar troco. Virou o bolso do avesso, e havia um buraco nele. Ele não tinha dinheiro, aparentemente, ele havia perdido. O idoso ficou envergonhado, baixou os olhos e silenciosamente foi até o banco de trás, esperando que o motorista do ônibus não percebesse. Infelizmente, ele não teve essa sorte. A cobradora do ônibus trabalhava há muito tempo e identificou claramente os evasores da tarifa. Observou o passageiro idoso de perto, e assim que ele se sentou, correu até ele e perguntou em voz alta: "Senhor, pague sua passagem. Você tem um cartão ou dinheiro?" O idoso corou e murmurou: "Desculpe, por favor. Deixei cair meu dinheiro, há um buraco no meu bolso. Olhe, por favor. Posso andar 5 paradas de graça, por favor? Está nevando tanto lá fora que não vou conseguir andar. Há uma camada de neve profunda." A cobradora do ônibus parecia estar esperando por essa oportunidade para desabafar toda a sua negatividade no pobre idoso. Ela imediatamente começou a gritar para todos: "Lá vamos nós de novo. Ouço essas histórias todos os dias. Ou você paga ou desce na próxima parada. Que coragem! Você não tem vergonha? Você já tem idade e ainda faz isso. Todo mundo tenta andar sem pagar." De repente, Olivia ficou com pena do pobre senhor e não aguentou mais. Ela se aproximou da cobradora e disse: "Não grite, não o expulse, eu pagarei a passagem dele. Aqui, pegue. Deixe-o andar. Está frio e nevando lá fora, como ele deveria andar?" Olivia sentou ao lado do idoso, e ele começou a agradecer com lágrimas nos olhos. "Muito obrigado. Meu nome é Greg Silveira. Eu não esperava que uma nevasca dessas começasse. Estava ensolarado e tranquilo pela manhã. Vou devolver o dinheiro, não se preocupe. Tenho dinheiro em casa. Não sei como não percebi o buraco no meu bolso. Ah, meu coração começou a doer agora, acho que por causa do estresse." Olivia imediatamente tirou um comprimido da bolsa que ela sempre carregava consigo, pois sua mãe tinha problemas cardíacos, e deu para o idoso. "Aqui, coloque-o debaixo da sua língua e deixe-o dissolver. Isso vai te acalmar. Aliás, meu nome é Olivia." O idoso olhou para ela agradecido e começou a dissolver o comprimido. "Muito obrigado. A gente quase nunca conhece pessoas tão gentis como você, Olivia. Muitas pessoas não se importam com seus próprios parentes idosos, quanto mais com estranhos. Por favor, me perdoe, eu impus isso a você. Você provavelmente tem suas próprias coisas para fazer. É até constrangedor, realmente." Olivia acenou com a mão. "Bem, na verdade, sim. Estou indo para uma reunião importante. Eles já estão me esperando. Mas não importa, a vida de uma pessoa é mais importante. Espero que eles me entendam." A garota ajudou o idoso a descer na sua parada e o acompanhou até seu apartamento. Só então ela se acalmou e correu de volta para a parada para finalmente chegar ao restaurante.
O telefone ainda não funcionava, e a conexão ainda estava falha com um tempo tão desagradável. Como resultado, Olivia estava 1 hora atrasada. Ela entrou no restaurante toda molhada e com neve soprando impiedosamente em seu rosto. Sua maquiagem estava borrada e escorrendo, e não havia nenhum vestígio do penteado lindo. Ela começou a se desculpar. Boa tarde, desculpe, por favor, por estar atrasada. Imprevistos. Tive que ajudar o idoso a chegar em casa em segurança devido à tempestade de neve. Ele não teria conseguido sozinho. Já venho rapidamente, me limpo e volto para você. A mãe de Eduardo olhou descontente para o relógio e criticou o atraso. Que inapropriado chegar 1 hora atrasado, especialmente quando pessoas respeitadas estão esperando por você. Quem sabe o que pode acontecer a seguir? Ficou claro para ela que a garota não era versada em boas maneiras. Eduardo correu atrás de Olivia e começou a repreendê-la no saguão por estar atrasada. Olá, o que você está fazendo? Meus pais estão furiosos. Combinamos de nos encontrar às 3. Onde você esteve? É realmente inapropriado chegar tão tarde, e é considerado falta de educação na sociedade educada. Olivia tentou se justificar. Eu não fiz isso de propósito. Você tem sorte. Você pode entrar no seu SUV e dar uma volta quentinha, linda e confortável, e eu tive que pegar o ônibus para atravessar a cidade inteira. Até ajudei um idoso. Não poderia simplesmente deixá-lo em apuros. Minha mãe também tem problemas cardíacos, e eu sei como pode ser perigoso. Eduardo acenou com a mão e respondeu: você é sempre como a Madre Teresa. Outra pessoa teria ajudado. Tudo bem, se apresse, por favor. A mãe de Eduardo, Laura, não ficou entusiasmada com a escolha de seu filho. Ela não aprovou o fato de seu filho estar envolvido com uma simples garçonete vivendo em um apartamento modesto com sua mãe doente. O pai de Eduardo era um homem engenhoso que teve uma ascensão rápida e vertiginosa na carreira há 2 anos, tornando-se um empresário respeitado e rico, apesar de muitos moradores da cidade não saberem de onde ele obteve um começo tão grande. Seu sucesso era inegável. Sr. Chester há muito tempo havia escolhido uma companhia lucrativa para seu filho, a filha do chefe de seu sócio, Julia. Ele sonhava em unir empresas e casar seu filho seria a melhor solução. No entanto, Olivia apareceu do nada e bagunçou todos os planos. Eles traçaram todos os planos para se livrar dela, por isso marcaram esse encontro por iniciativa própria, principalmente em um restaurante caro. Eles pediram os pratos mais exóticos, como ostras, lagostas e comida japonesa. Eles tinham certeza de que aquela camponesa não tinha ideia de como se chamavam ou como os comer. Eles esperavam que ela fosse humilhada na frente de todos, e que o próprio filho a abandonasse. E tudo saiu como planejaram. Olivia sentou-se ali e leu como uma lagosta cozida, e só bebia água. Ela não sabia usar pinças e espetos para cortar a lagosta, e também não sabia o que fazer com as ostras, porque eles não serviam essas iguarias no café onde trabalhava. Além dos pais de Eduardo, amigos da família, snobs igualmente pretensiosos, sentaram-se à mesa contra o fundo. Olivia parecia uma pobre órfã. Eduardo, por algum motivo, estava sentado em frente a ela, não ao lado dela. De repente, Laura perguntou sarcasticamente a Olivia: querida, por que você não está experimentando nada? As ostras são frescas e eu as recomendo fortemente. Ou você não come frutos do mar? A garota corou ainda mais e respondeu: bem, não gostei muito, e já comi em casa. A futura sogra continuou zombando dela. Bem, como quiser. Me diga, Olivia, onde você está estudando? Que universidade, que faculdade? Ou você já está trabalhando em sua profissão? Porque meu filho está calado, e não consigo arrancar uma palavra dele. Estamos interessados em saber com quem Eduardo planeja unir seu destino. Todos coraram de novo, e Olivia explicou: acontece que minha mãe está muito doente. Ela tem problemas cardíacos, e precisa de uma operação cara para substituir a válvula. Então, depois de terminar a escola, tive que trabalhar para ajudá-la. Atualmente, trabalho como garçonete em um café e também sou mensageira nos finais de semana. Mas assim que minha mãe melhorar, pretendo ir para a faculdade,
para a faculdade pedagógica, porque adoro crianças. Um dos convidados interrompeu a conversa e comentou sarcasticamente: e o que você vai ensiná-los? A lavar a louça e pôr a mesa? Bravo em todo mundo, estou realmente chocado com você. Laura olhou significativamente para o filho dela e disse: filho, você tem certeza de que não confundiu nada? Você convidou uma noiva decente ou a primeira garçonete que viu? Então, a mulher sorriu para Olivia e disse com uma voz doce: querida, se você só quer dinheiro, pode trabalhar em minha casa como empregada. Isso combinaria melhor com você do que ser a noiva do nosso filho, porque vejo que você não tem nenhum outro talento. Olivia queria desaparecer pelo chão e olhou para o noivo com esperança de que ele a defendesse e dissesse à sua mãe desavergonhada que ele a amava e que ela não era uma empregada, mas sua noiva. Mas não, Eduardo estava sentado em silêncio como um rato. Ele estava com raiva de sua mãe. Ele estava envergonhado por ela realmente ter agido como uma plebeia. Ele estava envergonhado na frente dos conhecidos influentes de seu pai. Agora, todo mundo começaria a fofocar que Eduardo Chester se envolveu com uma garçonete. Sua mãe autoritária respondeu por ele: você conhece Olivia. Não vamos mantê-la. Eduardo ficará com a família dele, e você irá. Você encontrou seu caminho até aqui, então voltará sozinha. O melhor para você. Olivia não aguentou mais tal zombaria e fugiu da mesa aos prantos. Rapidamente, vestiu o casaco e deixou aquele lugar detestável com pressa. Internamente, fervilhava de mágoa e raiva, pois agira em resposta a insultos sofridos. Eduardo, o covarde, filho da mamãe, permaneceu em silêncio, sem uma palavra em sua defesa. Deixou todos irem embora com sua família, inclusive Olivia, chorando. Mal chegou em casa, teve que enfrentar grandes montes de neve no caminho, já que os ônibus não estavam mais em circulação, e as estradas não haviam sido limpas. A neve estava por toda parte, infiltrando-se em seu casaco e botas, derretendo e escorrendo como riacho sobre seu corpo, mas a jovem mal percebeu. Ela entrou em seu apartamento, encharcada e congelada como um cubo de gelo, imediatamente se jogando nos braços da mãe. Mãe, estou me sentindo tão mal, você não faz ideia. Todos olharam para mim como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse pó. Eles zombaram de mim por ser garçonete. A mãe de Eduardo me chamou de empregada, afirmando que esse era o lugar mais apropriado para mim na família deles. Eduardo não me apoiou, nem sequer me trouxe para casa. Ele simplesmente permaneceu lá, sentado em silêncio, como se eu não fosse sua noiva, mas sim um saco de pancadas. Por que eles me convidaram? Queriam me envergonhar e fazer piadas e conseguiram. Nunca vou perdoá-lo por essa humilhação, que ele vá para o inferno. Ser garçonete é melhor do que permitir que os outros pisem em você. Ellen acariciou a cabeça da filha, oferecendo conforto da melhor maneira que podia. Não chore, minha querida. Parte meu coração te ver assim. Deus julgará todos eles. E quanto ao noivo, venho te dizendo há muito tempo que isso não daria em nada. Você não é compatível com ele. Não custaria nada ele te trazer de volta para casa para que você não congelasse, mas ele não o fez. Ele não a defendeu, nem cuidou de você. Como você pode construir um futuro com alguém assim? Quando um homem realmente ama uma mulher, fará de tudo para protegê-la e não permitirá que ninguém a machuque. Seu pai era assim. É uma pena que ele tenha morrido tão jovem. Ele não teve a chance de te ver de volta aos trilhos. Eu confiava nele completamente. Não é uma questão de dinheiro, é sobre como ele me tratava. Se ele te trata tão mal agora, o que esperar no futuro? Vamos tomar uma xícara de chá com hortelã e geleia de morango. Você está tão fria, pode ficar doente. Vamos nos acalmar. Olivia abraçou a mãe e sussurrou: obrigada, mamãe, pelo seu apoio, calor e carinho. Isso significa muito para mim. Ah, a propósito, não te contei como conheci o Sr. Silveira, o homem idoso no ônibus. O motorista queria deixá-lo no frio porque ele perdeu o dinheiro. Senti muita pena dele, estava limpo e arrumado, mas apenas idoso, então paguei por ele e ele ficou grato. Acompanhei-o para casa, por isso cheguei atrasada àquele maldito restaurante. Se soubesse que eles me desonrariam assim, não teria ido.
Ellen elogiou a filha, dizendo: você agiu corretamente, não se culpe. Sempre devemos tentar ajudar os outros. Tudo pode acontecer na vida. Você é uma garota tão inteligente, e tenho orgulho de você. Se não fosse por minha doença, você já teria estudado para ser professora, e você se saiu tão bem na escola. Tudo ficará bem para você, minha boa menina. Depois daquela terrível noite de neve, Olivia ficou doente e precisou tirar uma semana de folga do trabalho devido a um resfriado. Durante todo esse tempo, magoada, ela não atendeu o telefone quando Eduardo ligou, e o relacionamento deles quase chegou ao fim. Um dia, depois de trabalhar 2 turnos, Olivia levou a mãe ao médico, onde encontrou novamente o Sr. Silveira, o mesmo homem idoso do ônibus. Eles se abraçaram como velhos amigos. Que coincidência! Como vai, Sr. Silveira? O senhor também está doente? Trouxe minha mãe ao médico. Mãe, conheça o Sr. Greg Silveira, o passageiro de quem lhe falei. E essa é minha mãe, Ellen. Sr. Silveira suspirou profundamente e disse: eu não te contei, mas fui ao túmulo do meu filho naquele dia, que era o aniversário dele. Eu deveria visitá-lo, especialmente, já que o tempo estava calmo de manhã e nada indicava aquela tempestade de neve. Meu filho, Paulo, estava envolvido na venda de imóveis e tinha muito sucesso. Há 2 anos, ele foi assassinado. Paulo estava em negociações importantes em outra cidade, e seu corpo foi encontrado em uma faixa de floresta, completamente desfigurado e queimado, irreconhecível. Quando me informaram, tive imediatamente uma crise hipertensiva e não me lembro de nada. Fiquei no meio do nevoeiro, só vi o relógio e a corrente do meu filho, os documentos dele estavam ao lado do carro. Não sei como ou por que ainda estou vivo. O único consolo que tenho é ir ao túmulo do meu filho e conversar com ele lá. Parece aliviar um pouco a dor. Infelizmente, nunca encontraram aqueles criminosos. O local estava deserto, não havia testemunhas, e todas as pistas eram becos sem saída. Meu filho era o sentido da vida para mim, a pessoa mais querida. Já se passaram 2 anos, e ainda não consigo aceitar isso. Guardo as coisas dele, não toco em nada em seu quarto, e fico ali sentado por muito tempo. A jovem e sua mãe ficaram chocadas e profundamente comovidas pela tragédia que o idoso havia sofrido, perdendo seu único apoio na vida, seu amado filho, e agora mal conseguia sobreviver sozinho. Enquanto isso, o Sr. Silveira sugeriu: venha me visitar de vez em quando. Apenas para conversar. Ficarei muito contente. A jovem foi visitar o idoso no fim de semana seguinte, mesmo que ela e a mãe não tivessem muitos recursos financeiros. Ela correu até a loja e comprou biscoitos e alguns mantimentos, querendo agradar o Sr. Silveira, que claramente estava economizando em tudo. O idoso ficou emocionado por ter uma visita e começou a se movimentar, colocando a chaleira no fogão e agradecendo. Olivia, fico tão feliz que você tenha vindo. Por que gastou tanto? Estou até envergonhado, sinceramente. A jovem objetou: tudo isso será útil, Sr. Silveira. Por favor, coma e aproveite. Eu entendo que você não pode viver confortavelmente com uma pensão. Não se preocupe, eu tenho o que preciso. O idoso respondeu: você sabe, após a morte do meu filho, uma quantia considerável de dinheiro começou a ser depositada em minha conta de pensão todos os meses. Dizem que é de um fundo de caridade. Isso realmente ajuda. É difícil acreditar que tal coisa seja possível nos dias de hoje. Vamos tomar chá agora, tenho até mel de verdade. Uma amiga minha que cria abelhas me tratou gentilmente. Os dois conversaram por muito tempo com o Sr. Silveira, e ele mostrou a ela uma foto de seu filho falecido. A jovem olhou para esse jovem simpático e sorridente e não conseguia acreditar que ele não estivesse mais vivo. Ele tinha apenas 30 anos. O idoso compartilhou histórias de sua vida, deixando claro o quanto sentia falta de comunicação. Sou professor por formação, ensinei matemática na universidade durante toda a minha vida. Muitas pessoas ainda se lembram e me conhecem. Eu e minha esposa, Tammy, trabalhávamos como vendedores. Ela tinha um talento para negociação. Nos conhecemos quando fui comprar verduras e peixes. Ela me vendeu tanto de tudo que saí com uma sacola enorme.
Eu imediatamente gostei de Tammy. Ela era como polegarzinha, pequena, com uma risada como um sino, cachos travessos na cabeça. Éramos como alma com alma e quase nunca brigamos. Mas Deus não nos deu filhos por muito tempo. No começo, ficamos preocupados e corremos aos médicos, mas, devido à medicina naquela época, eles apenas encolheram os ombros. Inesperadamente, quando completamos 45 anos, Tammy engravidou. Ela não conseguia acreditar, pensou que era menopausa, ou os médicos, sem exceção, desaconselharam o parto. Minha esposa tinha sérios problemas nos vasos sanguíneos do coração e na visão, mas Tammy insistiu. Não importava o que ela decidisse, que se Deus lhe deu um bebê, ela teria que dar à luz. Afinal, ela não poderia desistir do seu querido sonho de ser mãe. A gravidez foi difícil, e ela mal conseguiu. Infelizmente, tudo isso só piorou suas doenças crônicas. Nosso filho estava crescendo, e minha esposa e eu o apreciávamos de todo o coração. Mas minha esposa estava ficando cada vez mais doente, ficava frequentemente no hospital, e sua condição continuava piorando. Quando nosso filho, Paulo, completou 10 anos, minha amada Tammy faleceu. Eu sofri, e meu filho sentiu falta da mãe. Parecia que alguém tinha cortado meu braço ou perna. Foi assim que minha esposa e eu nos tornamos próximos. Antes de ela falecer na UTI, minha esposa me disse: "Você sabe, Greg, se pudéssemos voltar atrás, eu não mudaria nada. Paulo é a maior alegria da minha vida, e não me arrependo. Lembre-se disso, cuide do nosso filho e faça de tudo para fazê-lo feliz. Eu amo muito vocês dois." Depois que ela disse essas palavras, chorei a noite toda. Fiquei pensando, por que isso aconteceu? Algumas pessoas têm 5 filhos, e nada acontece com eles, e aqui estamos nós, com apenas um filho, e a saúde dela ficou muito abalada. Meu filho e eu passamos a morar sozinhos. Notei que Paulo tinha um talento comercial, que se manifestava desde a infância em pequenas coisas. Provavelmente foi algo que ele herdou de sua mãe. Resolvi mandá-lo para estudar administração, e valeu a pena. Ele se formou na universidade com louvor e começou a desenvolver seu negócio. Começou no varejo, abrindo alguns estandes, e aos poucos expandiu seus empreendimentos. Passou a lidar com imóveis, comprando apartamentos degradados, reformando-os e vendendo-os por um bom preço ou alugando-os. Com o tempo, ele até abriu sua própria agência. Ele não desperdiçava dinheiro em coisas supérfluas e investia tudo em seu negócio. Há 2 anos, ele estava prestes a se encontrar com um de seus parceiros para um negócio muito arriscado, no qual venderia todo o seu patrimônio e reinvestiria. Eu tentei dissuadi-lo e pedi que reconsiderasse, mas ele não me ouviu. E após a morte do meu filho, seu negócio também caiu em mãos erradas, e eu fiquei sem nada. Você planeja se casar? Uma garota tão linda e gentil não deve ficar sozinha por muito tempo, perguntou. Você tem um noivo. Olivia ficou triste com tudo desmoronando. Eu e meu noivo somos de mundos diferentes. Sou apenas uma garçonete, e ele é filho de um empresário. Nós nos conhecemos por acaso quando ele deixou cair a carteira no banco, e eu a devolvi para ele. Ele ficou muito surpreso, dizendo que essas coisas não acontecem em nossa época. Eu imediatamente gostei de Eduardo, ele foi meu primeiro amor, e ele não era arrogante. Nos sentíamos à vontade juntos, mas aparentemente os pais dele pensavam diferente. Eles organizaram um encontro específico para me constranger em um restaurante chique, e Eduardo apenas permaneceu lá, sentado como uma estátua, sem dizer uma palavra. Não posso perdoá-lo por isso, e foi assim que discordamos, disse ela. Minha mãe está doente e precisa de uma cirurgia. E de onde vou tirar o dinheiro que precisaria para trabalhar em vez de ir para a faculdade? Embora tenha sonhado em ser professora, acredito que conseguirei economizar dinheiro suficiente para ingressar na faculdade, mesmo que seja daqui a alguns anos. O Sr. Silveira simplesmente levantou a mão. Você é uma garota tão sábia e inteligente, Olivia. Além disso, para sua idade, está fazendo tudo certo. Não se preocupe com seu noivo. Isso só significa que ele realmente não a amava, caso contrário, não a teria deixado. Eles conversaram por um longo tempo, e quando estava prestes a sair, ela sugeriu que visitassem o túmulo juntos na próxima vez.
O idoso ficou encantado. Claro, ficarei feliz. Obrigado por tudo, Olivia. Eu estava tão solitário depois da morte do meu filho, mas agora conheci você e sua mãe, e está mais fácil para minha alma. É bom ter alguém com quem conversar. No fim de semana seguinte, Olivia e o Sr. Silveira foram juntos ao túmulo de Paulo, exatamente como tinham planejado. O cemitério estava deserto, especialmente no inverno. O silêncio era assustador, e o único som era o da neve sendo esmagada sob seus pés. De repente, à distância, eles viram um homem alto parado perto do túmulo de Paulo. Ele tinha as mãos nos bolsos da jaqueta e usava um capuz. O Sr. Silveira começou a se mover mais rápido, algo sutilmente familiar lhe pareceu na figura daquele homem. Ao se aproximar, ele perguntou: "Olá, quem é você? Você conhecia meu filho? Me diga, eu imploro." O homem jogou o capuz para trás, revelando uma cicatriz profunda em sua bochecha. Era o próprio Paulo, vivo e ileso. O Sr. Silveira só conseguia sussurrar: "Oh meu Deus, meu filho, não posso acreditar." Mas como? O idoso caiu inconsciente na neve. Olivia e Paulo correram para ajudar o idoso. Eles esfregaram neve em suas bochechas e desabotoaram a gola da jaqueta. Felizmente, o Sr. Silveira começou a recobrar os sentidos. Vendo seu filho, ele se benzeu e tocou sua mão com cautela. Exclamou: "Você está realmente vivo, Paulo, meu filho." "Mas então, quem está enterrado aqui há 2 anos? Por quem eu chorei? Quem eu enterrei? Como isso aconteceu? Onde você esteve todo esse tempo?" O homem abraçou seu pai, segurou-o perto e ficou lá por um longo tempo. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele sussurrava: "Me perdoe, pai, eu não pude deixar você saber sobre mim antes. Não importa o quanto eu tentei, mas senti tanto a sua falta. Vamos para casa, vamos conversar sobre tudo lá, é uma história muito longa." Olivia se sentiu desconfortável e pensou que era um assunto de família. "Bem, então eu irei, você provavelmente precisa ficar sozinho." Mas Paulo a impediu. "Não, Olivia, você deveria estar aqui, e logo você entenderá o porquê. Não se surpreenda, eu sei o seu nome. Tenho acompanhado a vida do meu pai de longe. O que vou contar lhe diz respeito diretamente." A garota se perguntou como a vida de completos estranhos poderia preocupá-la, e Paulo começou sua longa e complicada história. "Lembra, pai? Naquele dia fatídico, eu fui para negociações importantes. Eu estava planejando ter um novo sócio nos negócios. Por algum motivo, na volta ele sentou atrás de mim. Eu disse a ele: 'O que você está fazendo? É desconfortável. Volte e sente-se na frente.' Mas ele apenas acenou com a mão e disse: 'Quero tirar uma soneca.' Não dormi a noite toda. Estávamos passando por um bosque e ele pediu para parar, pois estava com cólica na barriga e não aguentou. Então eu saí da estrada, entrei um pouco no mato e desliguei o motor. Aí aquele canalha me atacou por trás com uma corda. Ainda tenho uma cicatriz disso. No começo, eu lutei, mas depois a luz apagou. Não me lembro de mais nada. Eu acordei algumas horas depois, no chão, o sangue molhado escorria de uma ferida no meu lado. Estava todo espancado e, além disso, um monte de arbustos de pinheiro estava em cima de mim. Ele me enterrou lá, vivo. Eu pensei que estava morto e tanta raiva tomou conta de mim. Pensei que não morreria por nada, até descobrir quem fez isso comigo. Comecei a sair de lá, de alguma forma rastejando, sem saber para onde. A noite toda, com uma dor insuportável, perdi a consciência várias vezes. Depois vim a mim e rastejei de novo. Pela manhã, um cachorro grande correu até mim e começou a uivar. Estranhamente, eu pensei certo de que meu fim havia chegado agora. Fechei os olhos e fiquei lá, com medo de me mover e orei a Deus: "Me ajude." E então um caçador correu até mim, no uivo de um cachorro. Me jogou por cima do ombro e me carregou para sua cabana. Eu implorei para ele não fazer isso: "Não me leve para o hospital, eles vão me encontrar lá e acabar comigo. Se eu morrer, me enterre na floresta, por favor." E eu perdi a consciência de novo. Só acordei alguns dias depois.
Os ferimentos eram graves. O homem cuidou de mim por um longo tempo. Ele me deu injeções de antibióticos, me fez beber infusões de ervas e fez todo tipo de compressas. Devo muito a ele. Então, se passaram 6 meses. Fiquei tão fraco que quase não andei. Fiquei ali deitado, e quando melhorei, voltei tranquilamente para a cidade. Comecei a te ajudar porque tinha dinheiro em um lugar secreto. Eu estava economizando e foi útil. E aqui está o que descobri. O mesmo cara que estava sentado ao meu lado no carro na época, Igor, era um assassino de aluguel contratado. Eles pagaram a ele muito dinheiro para se livrar de mim. Ele pensou que tinha acabado comigo e me deixou lá no mato. Mas o cara era muito ganancioso por dinheiro. Então ele pegou tudo de mim, até o último fio, e colocou o meu relógio, minha corrente de ouro, minha jaqueta de couro e, claro, ele pegou minha carteira com dinheiro. Resolveu transferir o carro para outro lugar, mais longe, para cobrir seus rastros. Mas ele não contava com uma coisa: seu próprio cliente estava nos seguindo. Ele queria ter certeza de que o trabalho estava feito e também se livrar da testemunha. Olivia não resistiu e perguntou: então, quem era o cliente? Que tipo de monstro faria algo assim? Eu simplesmente não consigo entender isso. Paulo levantou o dedo e respondeu: o sócio, Olivia, era Michael Chester. Ele deveria ser meu novo parceiro, mas ele tentou me matar, assumiu meus negócios e bens e viveu como um rei. Fiz todas as pesquisas. Os Chester se vangloriam de ter uma família modelo e serem empresários da alta sociedade. Eles me humilharam, disseram que eu não estava no nível deles. O Sr. Silveira apenas balançou a cabeça e disse: que homem terrível de alma negra. Como alguém pode viver em paz sabendo que está envolvido na morte de 2 pessoas? Olivia perguntou: você tem certeza disso, Paulo? Os Chester se gabam de ter uma família modelo e serem empresários respeitáveis. Como isso é possível? Paulo sorriu tristemente e disse: eu não sabia disso na época. Ele me ofereceu um projeto atraente para trabalharmos juntos, e eu me apaixonei por isso. Eu fui retirado, e ele pegou tudo para si. Ele subiu muito rápido com meu dinheiro. Eu juntei todas essas informações aos poucos e já tenho uma pasta inteira de evidências. Só falta voltar dramaticamente à vida e à força esse canalha confessar, e depois ir à polícia com isso. Eu vou te ajudar com isso, disse Olivia. O Sr. Silveira acenou e disse: não, Olivia, não faça isso, por favor. Não se envolva nessa história terrível. É muito arriscado. Você pode estar em perigo, pois esse tipo não vai parar em qualquer coisa. A garota respondeu bruscamente: essas pessoas me ofenderam sem motivo, zombaram e até se viraram contra mim. Não posso ficar parada e não fazer nada. Quero olhar nos olhos dele. Olivia, disse Paulo, obrigado pelo seu apoio. Você é uma garota muito boa, gentil e de coração aberto, mas não posso deixar você correr qualquer risco. Sou categoricamente contra essa ideia imprudente. Faz tanto tempo que não me revelo por nada. Tenho reunido evidências, então, mesmo sem a confissão de Michael, ainda tenho provas suficientes, e o canalha receberá o que merece. Se a polícia começar arrastando os pés, irei para a promotoria. Não descansarei até que Michael Chester esteja atrás das grades e eu restaure meu nome honesto e recupere meu capital. Ganhei tudo com meu próprio suor. Paulo assumiu o caso com um grande entusiasmo. Ele teve muita sorte que este caso difícil e complicado caiu nas mãos de um investigador experiente que não aceitava subornos e fazia seu trabalho conscientemente. Ele era um policial meticuloso e persistente. Ele insistiu em um confronto entre Paulo e Michael porque o empresário negou seu envolvimento na história. Quando Paulo entrou no escritório do investigador, o rosto de Michael mudou irreconhecivelmente, como se ele não acreditasse até o final que Paulo havia sobrevivido. Ele viu com seus próprios olhos como Igor o matou com uma faca. Paulo sorriu maliciosamente e disse: olá, querido parceiro. Não esperava essa reviravolta. Pensei que você tinha me matado e que tudo estava acabado. Você aproveitou sua vida com meu dinheiro. Agora a justiça precisa ser feita. Michael Chester sentiu como se sua mente tivesse ficado nublada. Ele se benzeu e sussurrou: isso não pode ser.
Espírito maligno, você está morto. Eu vi seu corpo. Você não será capaz de provar nada. É tudo bobagem. Paulo sorriu ainda mais. Você não é o Todo-Poderoso. Meu apoiador irá testemunhar no tribunal e confirmar que você se apropriou ilegalmente do negócio. E o caçador que me encontrou na floresta já está prestando depoimento. Seguiram-se longos julgamentos e investigações. No tribunal, o caçador e sua esposa deram testemunho, assim como alguns funcionários leais que não se venderam ao novo proprietário e sabiam de seus atos obscuros. As audiências no tribunal duraram vários meses. O investigador meticuloso, como um bulldog, agarrou-se a Michael Chester e desenterrou muitos fatos interessantes, além deste sangrento caso. No total, Michael Chester foi condenado a 15 anos, com o confisco de todos os seus bens e negócios roubados, que foram devolvidos por direito a Paulo. O Sr. Silveira estava animado depois que seu filho voltou à vida. Ele até parecia um pouco mais jovem, já a vida tinha sentido novamente. Olivia continuou trabalhando diligentemente, arrecadando todo o dinheiro para a operação. O estado de saúde de sua mãe agravou-se, e ela foi hospitalizada no departamento de cardiologia. O tempo estava conspirando contra elas, e ainda faltava um quarto do valor necessário. A garota estava à beira do desespero, exausta, privada de sono, dividida entre o trabalho e as visitas à mãe no hospital, tentando reconfortá-la. Um dia, quando estava terminando seu turno no café, uma ligação inesperada do hospital a deixou em pânico. Seu coração afundou e pareceu parar. O pensamento que passou por sua mente foi: tudo está perdido. No entanto, a enfermeira rapidamente acalmou seus temores, dizendo: Olivia, a cirurgia de sua mãe foi totalmente financiada e aprovada. Estamos preparando tudo para amanhã. Você poderia vir aqui para assinar os documentos? Olivia não podia acreditar no que ouvia. Financiada? Por quem? É uma quantia significativa de dinheiro, perguntou incrédula. A enfermeira respondeu: pensamos que você soubesse que o doador preferiu permanecer anônimo. De qualquer forma, isso é maravilhoso e oportuno, pois o tempo é essencial. A condição dela é crítica. A garota quase gritou: estou a caminho, muito obrigada pela notícia. Enquanto Olivia estava no ônibus indo para o hospital, ela se perguntava quem poderia ser o benfeitor. Eduardo definitivamente não poderia ser ele. Foi então que ela teve um insight: Paulo, deve ser ele. Não pode haver outra pessoa. Tremendo, ela discou o número dele e quase gritou: Paulo, meu querido, você é meu salvador. Obrigada. Eu sei que foi você quem financiou a cirurgia da minha mãe. Ninguém mais teria condições disso. Estou eternamente grata a você. Vou reembolsar o dinheiro que puder com o tempo. O homem a interrompeu, dizendo: não pense nisso. Seu dinheiro será útil para a reabilitação de sua mãe. Você não me deve nada. Faço isso de coração. Desejo uma rápida recuperação para sua mãe. Afinal, você também ajudou meu pai e o apoiou em um momento difícil, sem pensar em si mesma. A cirurgia foi um sucesso, e Ellen começou a se recuperar. Olivia tirou uma licença do trabalho e passou todo o tempo ao lado da cama da mãe, a ajudando a se recuperar mais rapidamente e dando-lhe apoio. Paulo também estava presente, nunca a deixando sozinha. Eles se tornaram muito próximos, conversando bastante e tornando-se amigos. A diferença de idade de 10 anos entre eles não era perceptível para Olivia. Ela nem notava a cicatriz em seu passado. Para ela, Paulo era como um cavalheiro, o homem ideal. Paulo se lançou nos negócios para recuperar o tempo perdido, mas quanto mais trabalhava, mais sentia que isso não o preenchia como antes. Agora, depois de conhecer Olivia, ele desejava uma coisa acima de tudo: ter uma família e filhos, para que após o trabalho ele não apenas tivesse seu pai esperando por ele, mas também uma mulher amada e calorosa. Olivia concluiu seu turno no café, completamente exausta. Suas pernas ainda doíam. De repente, Paulo entrou no café com um belo buquê de rosas vermelhas. Ele se aproximou da garota e entregou-lhe as flores. Isso é para você, Olivia. Você é tão bela quanto essas rosas. Percebi que não posso viver sem você. Quero estar ao seu lado e apoiá-la sempre.
Eu te amo. Você quer se casar comigo e ser minha esposa? Ele a abraçou como se ela fosse o tesouro mais precioso. Os clientes e as colegas de trabalho aplaudiram. Era um gesto tão sincero e tocante. Olivia rapidamente se trocou por algo mais confortável e entrou no carro com Paulo. Ela suspirou aliviada e esticou as pernas cansadas. Ele disse: "Você não vai mais trabalhar aqui a partir de amanhã. Chega de empregos secundários. Você vai se esgotar assim. Eu quero que você estude, busque sua carreira dos sonhos e aproveite a vida em vez de se desgastar. E não se preocupe com o dinheiro. Meus ganhos serão suficientes para todos. O que você gostaria de estudar?" Olivia olhou para Paulo com gratidão e disse: "Eu amo crianças e gostaria de ser professora ou educadora. Lidar com crianças é algo que me tranquiliza." "Obrigada, Paulo. Você é como um bom feiticeiro que entrou na minha vida cinza e tornou meus desejos mais profundos realidade." O homem ficou emocionado com as palavras calorosas e sinceras dela. Seu coração batia mais rápido, e ele disse com determinação: "Amanhã, vamos fazer um passeio de iate pelo rio. Prometo que será cheio de positividade. Conheço um lugar maravilhoso com uma natureza deslumbrante. Tenho certeza de que você vai adorar. Além disso, o clima estará perfeito, e seria um pecado ficar em casa." Olivia passou muito tempo se arrumando, ansiosa pelo encontro com Paulo. Queria impressioná-lo. Vestiu um vestido longo e leve, feito de tecido fluido, soltou o cabelo comprido e calçou sandálias de verão com amarração nos tornozelos. Paulo aguardava sua agora noiva, Olivia, no cais do Yacht Club. Seu coração deu um salto ao avistá-la à distância. Ela parecia uma princesa, deslumbrante e impossível de desviar os olhos. Paulo havia planejado tudo com esmero. A mesa já estava pronta a bordo do iate, com champanhe, petiscos leves e morangos frescos e perfumados. Uma agradável música romântica tocava nos alto-falantes, enquanto o casal partia em uma viagem romântica que se tornaria inesquecível. Eles conversaram alegremente, brindaram com champanhe, admiraram a natureza e entregaram-se a beijos apaixonados. Paulo não se assemelhava em nada ao ex-noivo de Olivia, Eduardo. Ele não prometeu riquezas extravagantes nem recitou poesia. Em vez disso, expressou seu amor por meio de ações e isso valeu a pena. A partir desse dia, o casal não se separou por um único momento. Olivia deixou o emprego no café e ingressou na faculdade, cursando pedagogia, finalmente realizando seu sonho. Ela se dedicava às aulas e exames, tornando-se uma das melhores alunas de sua turma. Paulo decidiu comprar uma casa afastada da cidade, mudando todos para lá. O espaço era generoso, com quartos individuais para cada um. O Sr. Silveira e Ellen tornaram-se amigos, desfrutando de conversas sobre a vida e até cultivando um pequeno jardim e canteiro de flores para evitar o tédio. Ambos estavam felizes por verem os destinos de seus filhos se entrelaçarem. Olivia estava completamente feliz, pois Paulo era seu marido, pai e amigo, tudo em um. Ele era o mais sábio, compreensivo e especial aos seus olhos. Para Paulo, Olivia era sua musa, sua razão de ser. Ele não poderia viver sem ela, assim como não poderia viver sem ar. Quanto a Eduardo, após sua família ser condenada à prisão com confisco de bens, ele e sua mãe acabaram desabrigados e sem um centavo. Todos os seus cartões e contas foram bloqueados, e os chamados amigos da alta sociedade desapareceram imediatamente, querendo distância da família empobrecida. Sua reputação estava arruinada, e Eduardo precisava urgentemente encontrar um emprego para sobreviver. No entanto, descobriu que, sem a influência de seu pai, ele não tinha nenhum valor por conta própria. Ele se via como um indivíduo sem propósito, sem aptidões para a vida. Eduardo e sua mãe alugaram um modesto apartamento na periferia com as economias remanescentes. A mãe o pressionava implacavelmente, exigindo que ele encontrasse uma solução para a situação. Acostumada ao luxo e à riqueza, ela não suportava a decadência em que estavam mergulhando. Eduardo lembrava-se frequentemente de que Olivia o havia amado sinceramente, apesar de tudo. Ela não o apoiava financeiramente, mas amava-o de todo o coração, sem se importar com o dinheiro ou o status de seu pai. Isso o atormentava profundamente. Eduardo sucumbiu à pressão e começou a afogar suas mágoas no álcool.
Primeiro, esporadicamente, depois cada vez mais frequentemente, levando uma existência miserável como um homem outrora bonito e confiante. Seu antigo eu havia desaparecido completamente. Um dia, enquanto Eduardo descarregava móveis de um caminhão, o suor escorria em seus olhos e suas costas doíam. Ele avistou um casal entrando no shopping pela esquina da rua. Seus olhos se fixaram em um homem bem vestido, por volta dos 35 anos, e em uma jovem linda, vestida com elegância. Algo na jovem lhe parecia dolorosamente familiar, e ele percebeu que era Olivia, sua ex-noiva. Meu Deus, como ela mudou e está tão deslumbrante agora. De uma moça simples para uma bela princesa, pensou Eduardo. Senhor, como fui tolo! Como eu desejaria estar no lugar do parceiro dela, abraçá-la, sentir o perfume de seus cabelos e pronunciar aquelas palavras importantes: eu te amo. Eduardo foi tomado pela raiva. Ele não conseguiu mais se conter e se aproximou do casal. Ao perceber que o homem era Paulo, ele começou a gritar: então você também roubou minha noiva. Todos os meus problemas são culpa sua. Ela era minha noiva. Eu era rico e bem-sucedido, e todos me respeitavam. Mas agora eu sou ninguém. Tudo é culpa sua. Você vai entender agora. Os guardas correram imediatamente em direção a Eduardo, empurrando-o e dizendo: o que você está fazendo? Você ainda não está sóbrio. Saia daqui. Em seguida, eles se viraram para Paulo e Olivia e pediram desculpas. Pedimos desculpas por esse estranho. Vamos retirar esse arruaceiro imediatamente. Olivia olhava para Eduardo, bêbado e caído, sem conseguir acreditar que fosse ele. Paulo apenas sorriu amargamente e respondeu: seu pai, ávido por dinheiro, tirou vidas. Suas mãos estão manchadas de sangue até os cotovelos. Não sou eu, mas ele, o verdadeiro culpado de tudo. Esqueça Olivia para sempre. Você mesmo a afastou, a repeliu e a ofendeu. Então, olhe para si mesmo, perdedor. Tudo o que existe agora é minha esposa. Nos casamos e estamos felizes. Meu conselho para você: não procure o culpado lá fora, comece por dentro. Mude a si mesmo, alcance tudo por conta própria e prove seu valor. Então, verá que a vida melhorará. Vamos lá, Olivia, nossos pais estão nos esperando em casa. Eduardo, cheio de raiva e ressentimento, saiu correndo do shopping e dirigiu-se ao primeiro bar. Ele entendeu que Paulo estava certo sobre tudo, mas não conseguia vencer o vício do álcool, nem mesmo desejava fazê-lo. Enquanto abraçava seu amado marido à noite e ouvia sua respiração tranquila, muitas vezes pensava que foi assim que tudo aconteceu. Um encontro casual em um ônibus mudou completamente sua vida. Coincidência ou destino? Afinal, o que importa é que agora ela era absolutamente feliz. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.